Tchau, Datena! Vamos trazer aqui o professor João César de Castro Rocha, lá no ICL. Nossa, essa entrevista não acabava mais, né, bicho? Vamos lá. De 50 milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas por elas. Brasil e Estados Unidos voltarão a ter uma relação Vamos de fechar as alto metas, nível gente. e de longo 10 e prazo, 13. incluindo o maior acordo comercial e de investimento da nossa história. Em vez das tarifas do Lula, teremos uma enxurrada de investimentos para o bem das nossas nações. É o que diz o Flávio Bolsonaro. Eu vou chamar o professor Castro Rocha, dar bom dia para ele, apesar dessa postagem bastante indigesta, professor, e algumas coisas chamam a atenção, né? Ele fala de um presidente, se referindo a ele mesmo, que vai combater as organizações criminosas, ele que visitou miliciano na cadeia, né? O Flávio Bolsonaro, que é amigo de miliciano, entregou no gabinete da Alerj familiares do Adriano da Nóbrega e, ao mesmo tempo, fingindo também que não é com ele. Que não foi ele que foi pedir tarifa para o Donald Trump, né? Retaliações contra o Brasil. Mas bom dia mais uma vez, professor. Bom dia, Gabi. Muito bom vê-lo de manhã. Estou acostumado sempre no N2. Bom dia, William. Bom dia, César. Gabi, esse episódio agora, ele é quase didático para que se esclareça de forma definitiva qual é o truque cognitivo da extrema-direita para chegar ao poder. E por que a extrema-direita produz tanto rumor nas redes? É a naturalização do absurdo. Gabi, Chico, César, William, vocês concordariam comigo que o que nós estamos assistindo agora é o maior absurdo da história republicana brasileira? Porque, veja, o que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo um candidato à presidência da República, e é um ponto que a Manuela Borges destacou muito bem, eu venho a ele num minuto. Nós estamos assistindo a um candidato da presidência da República que é filho de um ex-presidente, que é político há mais de 20 anos, realizando o mais abjeto serviço de venda da pátria. A cronologia é tão espantosa, Gabi, que desafia, não é verossímil. Nenhum roteirista de cinema terá coragem de fazê-lo. Veja, tudo começa com o irmão, o Eduardo Bolsonaro, que em fuga para os Estados Unidos principia articulações com a ala mais reacionária da Casa Branca para impor ao Brasil o que seria inicialmente um tarifaço de 50%. O efeito na economia seria tão devastador que o governo do presidente Lula corretamente saiu na frente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social colocou à disposição dos exportadores brasileiros 40 bilhões de reais. Tal o efeito que essas tarifas poderiam ter na economia brasileira. Não satisfeito, o Eduardo Bolsonaro e o dublê de jornalista Paulo Figueiredo Filho articularam a aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. Alexandre de Moraes, mas também, não esqueçamos, contra a esposa e a filha de um ex-ministro da Saúde, o Alexandre Padilha. Na sequência, agora, candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro vai aos Estados Unidos, se comporta como um autêntico garçom do Donald Trump, celebra a classificação do CV e do PCC como organizações terroristas internacionais, celebra o cenário de terra arrasada, mas mais, esse é o ponto que a Manuela Borges destacou muito bem, Gabi, que eu havia preparado para conversar conosco aqui, William. Ele escreve uma carta a Donald Trump. A carta é um modelo de subserviência, é um modelo de submissão, e ele termina a carta dizendo: God bless America. Deus abençoe a América, vírgula, and God bless Brazil too. E Deus também abençoe o Brasil. Se sobrar tempo, William, professor. César. O importante é, se sobrar tempo, Deus, aí se abençoa o Brasil. É isso. William, ele coloca um candidato à presidência da República. Imaginemos que por questões diplomáticas eu não quisesse colocar o Brasil primeiro. Ele diria: Deus abençoe nossos países. Legítimo. Mas ele colocar em primeiro lugar: Deus abençoe a América, vírgula, e o Brasil também, do ponto de vista linguístico, é o maior ato falho da história republicana brasileira recente. É a demonstração concreta, Gabi, que sem a naturalização do absurdo isso não seria possível. Por que eu digo isso? Porque o que Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro estão fazendo está previsto no Código Penal e no Código Militar. É traição à pátria. O professor, e é curioso que eles não aprendem com os próprios erros, né? Porque já fizeram isso antes e já deu errado. Mas não foi em 1932, não foi em 1740, foi ano passado, professor. Foram lá, pediram tarifa, comemoraram. Tem tweet, ontem, inclusive, sabiamente, o presidente Lula leu os tweets
do Flávio Bolsonaro e do Eduardo comemorando as tarifas do ano passado. Os caras comemoraram, professor, deu ruim, perderam popularidade, tiveram um monte de problema para resolver. Aí, um ano depois, eles apostam no mesmo erro. Tudo bem, o Paulo Leminski falou, né, professor, que eu já não cometo um erro uma vez, cometo 2, 3, 4, 5, 6, até o erro aprender que só o erro tem vez. Professor, eu gosto de poesia, então aproveitei para trazer. Maravilhoso. Paulo Leminski. E aí, professor, Muito resolveu bom. errar também. Vou errar de novo. Vai errar a segunda, a terceira, a quarta, quinta vez, porque é o mesmo erro, professor. É apostar na entrega da soberania nacional para os Estados Unidos, que já deu errado. É curioso que eles não tentam nem errar uma coisa nova. É o mesmo erro, professor. Que bom, boa referência, William. Digamos que o Paulo Leminski é a Curitiba que nos salva, porque existe a Curitiba que nos perde. O Paulo Leminski é a Curitiba que nos salva. Há uma Obrigado, famosa gente, frase pela ajuda. do Beckett, do dramaturgo irlandês, que ele diz assim: fail again, fail better. Falhar 40 é o de que novo, falta, falhar gente. melhor. Só que o clã Bolsonaro não tem ideia de quem seja Paulo Leminski e Samuel Beckett. Eles estão apenas cometendo o erro mesmo. Agora, por que, William? A sua pergunta é fundamental, William. Por quê? Vamos lá. Em 8 anos de mandato como senador, quantos projetos o Flávio Bolsonaro aprovou? 1. Em 4 anos de legislatura como deputado federal mais eleito do Brasil, com mais votos no Brasil, quantos projetos o Nicolas Ferreira aprovou? 1. Isto é, cometer esses erros, isso é bem importante agora, William, César e Gabi. Se o que eu disser agora fizer sentido, nós temos metade do caminho andado. Vamos lá. Vou pensar em voz alta com vocês. Olha só. Porque nós nos surpreendemos, William, e de fato a sua pergunta, a sua perplexidade, nós a compartilhamos. Como é possível errar de maneira tão fragorosa e repetir o erro tentando encontrar um resultado diferente? Isso é estrutural à extrema-direita. A extrema-direita não tem projeto político, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em El Salvador. O projeto é apenas de manutenção do poder para espólio. Vamos lá. Jared Kushner, genro do Donald Trump, casado com a Ivanka Trump. Durante a guerra do Oriente Médio, ele foi mandado como mediador e negociador. Ele colocou no bolso, William, bilhões de dólares com iniciativas empresariais que ele levou adiante durante a guerra. É isso. Flávio Bolsonaro colocou no bolso 61 milhões de reais para o filme Black Hole, que não é mais Dark Horse, vocês sabem, não é? O filme agora é Black Hole, é o buraco negro financeiro. O dinheiro entra e desaparece. A extrema-direita, William, não tem projeto. Como eles não têm projeto, eles precisam viver de rumor das redes e de espuma na área da política. Se não tiver rumor e se não tiver espuma, César, não tem onda para eles surfarem. Por isso, em alguma medida, nós precisamos reforçar muito um ponto. Em 2026, a questão não é mais a luta pela democracia, porque é um valor anterior sem o qual não há sequer possibilidade de pensar numa democracia. É a plena e integral, intransigente defesa da soberania. O que Flávio Bolsonaro representa é a entrega do que nós temos de melhor, que é o próprio sentimento, como dizia o Machado de Assis, um certo sentimento íntimo. É o amor de ser brasileiro, de sermos brasileiros e brasileiras. Isso eles não possuem, o Flávio Bolsonaro não tem um projeto sequer. Ele tem que criar espuma e rumor. Mas qual é a nossa atitude em relação a isso? Eu acho que ontem o presidente Lula, eu não teria dito como o presidente Lula disse, do Joaquim Silvério dos Reis, porque o Flávio Bolsonaro vai passar pelo menos 2 semanas dizendo foi ameaçado de morte, na verdade o presidente Lula não é o presidente Lula, é o PCC, é o CV. Então eu não teria dado essa munição. Mas ler os tweets é fundamental. Essa é uma atitude muito importante do presidente Lula, porque contra o rumor das redes, ele traz a verdade factual. Veja o que eles fizeram, não é nem no verão passado, William, como você disse, veja o que eles fizeram ontem. Então, por que eles fazem isso? Porque eles não têm projeto nenhum para o país, William. Se tratar de um debate sobre projetos nacionais, eles vão ficar calados. Exato. E eu estava ouvindo, professor, te ouvi falar,
Eu lembrei do enfoque histórico-cultural do Vygotsky, que dá conta desse processo de como é que se constitui a personalidade e o processo, né, de aprendizagem. E é exatamente isso. Eu estava discutindo, refletir a respeito disso, e a incapacidade dos bolsonaristas tem de aprender com a própria... O Bion também fala isso. A incapacidade de aprender com a própria experiência está diretamente relacionado à autossuficiência, à arrogância, e isso representa o principal problema para eles. Porque eles simplesmente perdem a capacidade de aprender com os próprios erros. O Vygotsky fala muito disso, no que ele te dá conta... É um termo técnico demais, eu não vou colocar. Mas é zona de desenvolvimento proximal. Mas para te explicar, Castro Rocha, que é o seguinte, você precisa de A para aprender B, e você precisa de AB para aprender C, e você precisa de ABC para aprender D, e assim sucessivamente. Os bolsonaristas têm essa dificuldade porque o bolsonarismo ascende num contexto muito específico, no qual eles podiam basicamente agir de uma forma assim indiscriminada. Eles podiam dizer a besteira que eles queriam, eles podiam inventar factoides, e aquilo ali estava tão organizado entre 2014, 2015, 2016 até 2020, 2021, que não importava muito. O público estava tão, digamos assim, fanatizado, que o que quer que eles dissessem colava. Agora, já não é mais o caso, e aí eu queria te ouvir, é aí que eu passo para a tua ponderação, professor, porque me parece que o tiro já está saindo um pouco pela culatra. O Figueiredo, o Nepo Baby do ditador, está dizendo o seguinte, não, agora o Flávio Bolsonaro vai entrar em campo e vai resolver todos os problemas, porque ele é um negociador muito hábil. Então parece claro, digamos assim, a estratégia que eles querem utilizar. O que você acha? Vai colar isso aí, professor? Porque é uma aposta altíssima mexer com essa dimensão da nossa nacionalidade e tudo que cerca esse tema, né? Que boa reflexão, César. Eu venho a ela num minuto. Vou começar com uma nota bem-humorada. Eu acho que, de fato, o Flávio Bolsonaro é um gênio dos negócios. Porque, por exemplo, ele inovou como ninguém no mundo no ramo da franquia do chocolate. Porque no ramo da franquia do chocolate, o Flávio Bolsonaro vendeu menos chocolate no mês da Páscoa e nos outros meses ele recebeu milhões em dinheiro vivo, que é uma coisa extraordinária. Mas agora, com seriedade, essa sua reflexão sobre Vygotsky, que bacana, César, eu não tinha pensado nisso. É isso mesmo. Uma das maiores dificuldades que nós sempre tivemos com a matemática, é que precisamente quando nós estudávamos matemática na escola, nós não seguíamos esse princípio, não é, César? Nós não aprendíamos tentávamos aprender. Eu tô lendo a notícia aqui, tá, gente? Tá na Deutsche Welle, na Carta Capital e na FP. Marjane Satrapi, autora do quadrinho Persépolis, morreu aos 56 anos. Reconhecida como um dos nomes mais destacados dos quadrinhos internacionais, escritora franco-iraniana, faleceu em Paris pouco mais de um ano após perder o marido. Marjane Satrapi morreu de tristeza pouco mais de um ano após a morte de Matias Ripa, seu marido e amor da sua vida, informou a família da escritora num comunicado enviado à agência de notícias AFP. Triste, né, gente? Uma das pessoas mais influentes aí da comunicação e dos quadrinhos faleceu. Vamos, gente, para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, meus caros. Vamos fechar essa meta, gente? Falta só 40, gente. Falta só 40. Putz, é verdade essa notícia, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Infelizmente, a autora de Persépolis faleceu, tá? Acho que acabou de sair. E morte foi hoje. Terrível. Uma grande perda, ó. Tá na Carta Capital aqui e na agência de notícias alemã, a Deutsche Welle. Tá, queridos? Infelizmente, perdemos uma pessoa importantíssima. Deixa eu tirar aqui o gado. Turma, faleceu. Vamos voltar lá pro João César. E vamos fechar essa meta, gente? Por favor, vamos lá. B, desentendíamos C, nos desesperávamos com D, desistíamos no E, porque nós não tínhamos a sequência que é indispensável para que o cérebro se organize de maneira minimamente coerente. Que interessante. Então, nós podemos definir a campanha bolsonarista
recorrendo, de novo, com bom humor, a um livro delicioso do artista plástico inovador, revolucionário, Andy Warhol. Ele tem um livro pequenininho, delicioso, César. O livro é assim: From A to B and Back Again. De A é o dicionário do Andy Warhol. From A to B and Back Again. De A para B e de volta uma vez mais. O bolsonarismo, Flávio, o bolsonarismo do Flávio Bolsonaro, César, o máximo que ele consegue é ir de A para B e volta para A. Ou seja, é uma circularidade do erro. Essa circularidade do erro é a naturalização do absurdo. Nada é mais absurdo do que repetir a mesma ação que já produziu um resultado negativo, achando que desta vez o resultado será positivo. Isso cria uma condição muito favorável para a campanha do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é a insistência no tema da soberania. Esse tema, eu creio, a médio prazo será ainda mais importante do que o desmantelamento da campanha pelo tema da corrupção. O tema da soberania se imporá, César, como uma forma de mostrar que depois de A vem B, depois vem C, depois vem D, e sem essa sequência você não tem condição de criar uma comunidade imaginada. Um país é uma comunidade imaginada. Você não pode imaginar indo de A para B e voltando para A uma vez mais. Muito obrigado, César. Excelente reflexão. Eu que te agradeço, professor. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!